Olá, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos vocês nessa manhã, a grandiosa paz do nosso Deus. Estamos aqui nessa manhã com o nosso ensino da nossa EBD, tá bom? Vamos estar dando início a essa série de estudo, como já se passou alguns finais de semana. Nós estamos na lição de número 5, que vem abordando o tema Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Antes de nós iniciarmos essa lição, vamos estar curvando as nossas cabeças e vamos estar orando ao Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na manhã deste dia, Senhor, aprendendo um pouco mais das Sagradas Escrituras. Senhor, eu quero te entregar cada lar nas tuas mãos, que essa transmissão vai estar alcançando essas vidas, que possa ser uma manhã produtiva de domingo, onde começaremos aprendendo da tua palavra. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, me usa, me abençoa, Deus, para poder transmitir um ensino abençoado para o teu povo. Abençoa a nossa congregação de Itaipu, abençoa, meu Pai amado, todas as igrejas que estão fazendo, Senhor, meu Pai amado, também na manhã desse dia, o ensino da EBD. Toma nas tuas mãos, ser conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, chegamos na lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. O texto áureo se encontra no livro dos Salmos, capítulo 46, verso 1, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verdade aplicada. A segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da lição que nós estaremos abordando nessa manhã é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. Esse é o nosso objetivo da lição nessa manhã. E o texto de referência se encontra no livro dos Salmos 46, estaremos lendo ele todo, que nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bom, antes de nós estarmos entrando na lição, na introdução dessa lição, quero falar um pouco a respeito do Salmo 46 para nós entendermos aqui o que o salmista está relatando dentro desse salmo. É um cântico de Alamote. O que é isso? Essa observação denota, talvez, que a música tinha de ser tocada em tom alto, para a voz de soprano das virgens hebreias. Elas saíam dançando para cantar os louvores de Davi, quando ele matou Golias. Portanto, era natural que elas se alegrassem e jubilassem, quando as vitórias do Senhor se tornassem o tema dos cânticos. Essa é a introdução do Salmo 46, um cântico de Alamote. Vale a pena observar que quando esse cântico ele era entoado, ele deveria ser entoado de uma voz alta, um tom alto, para que quem pudesse tanto estar de perto ou de longe pudesse ouvir atentamente o cântico de vitória, pois é um cântico onde as virgens hebreias entoavam num tom alto. Você vai observar que quando Davi ele matou Golias, todo o povo e as virgens
celebravam cantando: Saul matou milhares, Davi centenas de milhares. Então nós vamos ver nesta parte de se cantar em alta voz ou então em tom alto, pois elas precisavam louvar ao Senhor com o coração virgem, com a alma reservada exclusivamente para o temor santo. Ou seja, como as virgens elas celebravam e cantavam em alta voz, assim também tinha que ser o coração. Como? Um coração virgem, com a alma reservada exclusivamente para o temor santo. Ou seja, nós observamos aqui que o louvor que sai dos nossos lábios, ele tem que ser um louvor santo, exclusivo, direcionado para o nosso Deus, dentro de um temor santo. Então, esse Salmo 46 está dentro da coletânea de salmos, onde tem Cântico dos Degraus. Este aqui é Cântico de Alamote. O significado dessa palavra: Alamote significa ser um som, ou um instrumento de um som estridente. Você vai observar que 1 Crônicas vem falando sobre Alamote. 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 20 ao verso 21. Você que tiver aí a sua Bíblia, vamos fazer a leitura desta referência para nós entendermos um pouco mais sobre Alamote. 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 20 ao versículo 21, que diz: E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, Euni, e Eliabe, e Maceias, e Benaia, com alaúdes sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpas sobre Seminite, para esforçar o tom. Ou seja, era um instrumento que tinha que ser tocado de uma forma estridente, alto, em tom alto. Então, por causa disso que tem-se essa particularidade de ser cântico de Alamote. Essa é um pouco da introdução do Salmo 46, onde o seu assunto, independentemente dos acontecimentos, o povo do Senhor é feliz e está protegido. Essa é a doutrina do Salmo, qual ajudar a memória. Poderíamos instituí-lo como cântico da santa confiança, não fosse o grande amor do reformador por este hino que fala ao coração. Ou seja, o assunto dentro desse Salmo 46 é justamente guardar na memória o que? A proteção do nosso Deus para as nossas vidas. Então, independente dos acontecimentos, o ponto-chave é estar protegido pelo nosso Deus. Trazer à memória todos os dias a proteção do nosso Deus sobre as nossas vidas. Este é o assunto que cerca Salmo 46, que é um momento propício que nós estamos vivendo, né? Dentro de tantos acontecimentos no Brasil e no mundo, não pode fugir da nossa memória o que? Estamos protegidos e guardados pelo nosso Deus. Essa tem que ser a nossa confiança. É difícil, não é fácil, é complicado, pois pessoas que estão à nossa volta, que nos cercam, quantos de nós já não fomos surpreendidos por notícias que não queríamos receber, de amigos ou entes queridos que vieram a falecer devido a esta pandemia. Mas o que não pode sair da nossa memória é a proteção que nós temos do nosso Deus. Então, nós vamos estar dando início agora, já aplicado o contexto do Salmo 46, nós vamos estar entrando na lição. Você que está com a sua revista, por favor, me acompanhe. Você que não está, anote as referências
que nós vamos estar compartilhando com vocês aqui nesta transmissão, tá bom? Introdução. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e soberania do Senhor. E, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Guarde isso. Lutero, a composição de Lutero do hino Castelo Forte. Tá bom? Guarde isso aí. Tópico 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Observe, Salmos 46 traz lições profundas aos servos de Deus, que não se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Então, ao longo da vida, ao longo de tudo que nós já vivemos ou vamos viver, eu tenho 32 anos, nessa jornada cristã já vivi algumas coisas. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã tenha uma experiência particular com Deus, bem mais profunda do que a minha, ou até mesmo vivências externas maior do que a que eu vivi. Então, ao longo dos anos, talvez você tenha observado que passa sol, passa chuva, passa tempo, a proteção de Deus ainda está sobre a sua vida, sobre o seu lar. Então, ao longo da vida, o Salmo 46 vem trazendo esses ensinamentos, que as ameaças que ocorrem, o Senhor continua conosco. Então, fica aqui grandes ensinamentos dentro do Salmo 46. Tópico 1. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Ou seja, observe isso aqui. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape. Que lugar de escape é esse que eu tenho procurado? Para onde eu tenho ido? Como tem sido esse momento de escape? Meu, seu, nosso. Pois estamos limitados. Estamos limitados nestes dias atuais. Limitados no sentido de que não podemos ter contato com muitas pessoas, não podemos ir e vir sem a segurança, que é o uso da máscara. Então, nós estamos resguardados. Mas mesmo resguardados, para onde tem sido o nosso momento de escape? O que nós estamos fazendo? Será que a nossa vida continua a mesma, mesmo nesse momento todo que está acontecendo? Será que nós temos procurado refúgio em Deus? Será que nós temos mantido a mesma vida de oração, a mesma vida de comunhão, a mesma vida de busca ao nosso Deus? Para onde estamos indo? Como tem sido nesse nosso momento de escape? Então aqui a primeira estratégia é essa. É se proteger do perigo e procurar um local ou um lugar de escape. Para quê? Que sirva de amparo e proteção. Só no nosso Deus nós temos amparo, nós temos proteção. Então aqui já vai a dica. Quer procurar um local de escape? Em Deus nós acharemos esse lugar. Continuando, há diversos exemplos na Bíblia, entre eles as cidades de refúgio. Trata-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Números, capítulo 35, versículos 6 e 7. Nós vamos estar fazendo algumas leituras. Números, capítulo 35, versículo 6 e versículo 7. Amém? Você que achou, me acompanhe, por favor.
Números 35, versículos 6 e 7. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. Ou seja, aqui em toda a Bíblia nós vemos que trata-se de lugares para onde pessoas estavam correndo risco de vida se abrigavam. Então, olha como é que começa Salmo 46, pois tem a mesma conotação. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ou seja, nós vamos observar que no tempo bíblico existiam várias cidades fortificadas. Nós vamos observar que existem em várias cidades. No momento histórico da Bíblia, eram cidades fortificadas, torres altas, torres fortes, muros fortificados. Então nós vamos observar aqui que muitas das vezes um momento de segurança e de fuga, de refúgio, que a pessoa achava era estar em lugares assim, né? Externamente falando, muros fortificados, sentinelas, torre forte. Então, nesse momento externo, a maior cidade, ou a cidade que viesse a ter uma segurança, as pessoas iam para lá, pois achavam estar seguras. Mas é interessante, continuando, é interessante o fato de o Salmo indicar que a declaração de que Deus é o nosso refúgio, versículo 1, antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos. E no fim, Salmo, versículo 11, Deus é o nosso refúgio forte. Ou seja, não é algo externo. Quem não quer ter uma casa hoje com uma boa segurança, que tinha casas com câmeras, proteção e tudo mais, mas não é externamente falando, é internamente falando, porque Salmo 128 vem dizendo, né? Se o Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio. Nos momentos de dor, corremos para os pés do nosso Senhor Jesus. Momentos de desespero, dobramos os nossos joelhos e achamos segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quando estamos nos braços do nosso Deus, nós temos fortaleza, nós temos amparo, nós temos proteção. Então, tópico 1, Deus é o nosso refúgio. Tópico 1.2, Deus é a nossa fortaleza. O que adianta? Olha, o que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido? Se os soldados inimigos podem destruí-lo? Observe isso aqui. Nesse enfoque, o abrigo precisava ser protegido das interferências externas. Naquele tempo, as cidades eram protegidas com muros, torres e portões. Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém. Salomão fortificou várias cidades. Mas o Senhor também é a fortaleza do nosso interior. Neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas e esgotamentos, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado na sua angústia. Quem está em Cristo e tem experiência pessoal com Ele pode afirmar que Deus é a minha fortaleza. Olha, neste presente século, tão marcado pelas enfermidades da alma, angústia, complexos, traumas e esgotamento, bem-aventurado aquele que enfrenta estes e outros tantos desafios com a confiança de que Deus é a fortaleza do necessitado. O comentarista aqui, ele foi muito sábio nessa colocação. Ou seja, no presente século que estamos vivendo, enfermidades, olha, ele
focou num ponto aqui, enfermidades da alma. Tantos complexos, tantas angústias, tantas pessoas tomando atitudes desesperadas. Estamos livres disso? Não. Mas, quando a confiança está no nosso Deus, Ele traz paz, traz segurança, traz ânimo. É difícil, precisamos estar agarrados em Deus. Esta semana eu estava conversando com um amigo e ele estava compartilhando comigo que depois disso tudo ele será um filho mais obediente. Eu falei, rapaz, ainda bem que Deus tem tocado no seu coração e você tem entendido aonde precisa ser ajustado. Ou seja, você compartilha comigo dizendo que precisa ser um filho mais obediente. Mas esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, é um momento que precisamos rever nossos conceitos, como está a nossa vida com Deus, como está o nosso nível de intimidade, de busca ao nosso Deus. Deus não quer que o busquemos no momento de dor, de angústia, não, pois quando tudo voltar ao normal e ficar bem, nós não podemos esquecer de Deus. Precisamos ter contato com Ele todos os dias. Então isso que está acontecendo no presente século é realmente Deus requerendo não só do seu povo, mas de todo o mundo, pois pessoas estão se entregando para Jesus, talvez por medo, mas que esse momento de entrega, de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, seja um momento que realmente essa pessoa, essa vida esteja fortificada em Deus. Então assim ela possa dizer que Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Observe, socorro bem presente na hora da angústia não é pedir socorro a Deus na hora da angústia, é estar com Deus antes da angústia, pois quando a angústia vier, Ele se tornará presente. Então precisamos observar bem isso, não é só buscá-lo no momento de angústia, mas é buscá-lo constantemente, todos os dias, e então podemos dizer assim que Ele é a nossa fortaleza. O Antigo aqui, na revista do professor, vem dizendo que o Antigo Testamento enfatiza que a verdadeira força é encontrada não em fortificações, mas no Senhor. Deus é chamado de fortaleza, força e refúgio. Uma pausa aqui, para beber um pouco de água, né? Quem me conhece sabe que bebo muita água. Então, fica aqui a aplicação do tópico 1, 2. Mas eu queria também compartilhar com os irmãos Isaías capítulo 25, seu versículo 4. Isaías capítulo 25, versículo 4. Uma referência muito boa. Ele diz assim: porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado da sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Palavra abençoada essa, de referência para a nossa meditação nessa manhã. Continuando, tópico 1.3. Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Eu ainda coloquei aqui algo mais. No hebraico, significa dizer aperto, aflição. Eu coloquei mais aqui também para complementar. Significados de angústia: condição de quem está ansioso, inquieto, aflito,
ansiedade física acompanhada de dor, sofrimento e tormento. Esses são alguns significados da palavra angústia. E isso tem causado, esse coronavírus tem causado isso em muitos. Angústia, ansioso, inquieto, aflito, dor, sofrimento, tormento. E dentro da lição, isso pode representar um estado psicológico ou espiritual. Conversando com a Noemi, a gente, em alguns momentos, nós conversamos sobre a Bíblia aqui em casa, e ela relatou comigo algo que eu me atentei. Ela falou: amor, nesses dias Satanás ele tem aprisionado muitas mentes, tem tornado mentes cativas, aprisionadas neste momento de pandemia. Não tá batendo um vento abençoado aqui, refrescante, até sacudindo as cortinas aqui. Então, Satanás ele tem feito isso, tem deixado mentes aprisionadas. Claro que a gente tem que tomar os cuidados, os devidos cuidados. Se o governo, a liderança diz que a gente precisa usar máscara, usaremos máscara. Se a gente precisa se prevenir, evitando sair sem necessidade, não vamos sair sem necessidade. Mas muitas pessoas estão aprisionadas em suas mentes no sentido de, se ver uma pessoa tossindo ou ver uma pessoa espirrando, não aperta a mão, não abraça. No sim não é para fazer, não faremos. Mas existem pessoas que estão tão aprisionadas, né, nessa doença, que isso tem causado pânico, ansiedade, inquietação, aflição, dor, sofrimento. E Deus, nesses dias, Ele quer que nós o busquemos. Quando buscamos ao Senhor, temos nele paz, temos nele gozo na alma. Então, isso pode representar um estado psicológico ou espiritual. Pois quando nós estamos bem com o nosso Senhor, eu costumo dizer que mente sã, corpo sã. Então, se a minha mente estiver boa, meu corpo todo estará bom, será bom. Então, precisamos guardar na nossa mente, precisamos bloquear na nossa mente as coisas ruins, as coisas negativas. Precisamos atrair para perto de nós coisas boas, passarmos a fazer coisas diferentes. Se até hoje eu tenho feito coisas rotineiras, se movimenta para fazer coisa nova. Eu posso colocar para os irmãos aqui algo que eu não fazia agora, não vou falar que está constantemente ainda, né? Mas se tornará constantemente na minha vida, que é o hábito de correr, caminhar. Estou com a barriguinha indesejada, né? O filho está vindo aí, então eu preciso ter o pique para acompanhar o bebê que está vindo. Então eu aderi o quê? A caminhada, a correr, fazer os exercícios, não em academia, mas em casa mesmo, que isso está se tornando algo que vai ser rotineiro e está me fazendo bem para a mente, bem para o corpo, bem para a respiração. E isso é um exemplo que eu estou dizendo externo, mas claro que o interno também precisa estar bem, que é o quê? A mente precisa estar boa, é a leitura da palavra, oração, meditação, entendeu? É você estar meditando num louvor durante o dia, meditando numa palavra durante o dia, tirar um momento de falar com Deus, orar ao Senhor. Então faça isso, isso será muito bom para você, para vencermos esses problemas que possam ser psicológicos. Em alguns textos bíblicos está no plural, podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar
e experimentar da parte de Deus. Socorro bem presente na angústia, nos tempos de aflição. Na tradução, da nova tradução da linguagem de hoje. Nas tribulações ou na adversidade. Como encontramos na Bíblia de estudo palavra-chave, a expressão bem presente no contexto hebraico origina-se de duas palavras no hebraico. Estas palavras enfatizam rapidez e perfeição e o poder do socorro do Senhor. Ou seja, o socorro do Senhor sobre as nossas vidas, ele é assim, ele é rápido e perfeito. Quando clamamos a Ele, Ele vem com rapidez e o que Ele faz é perfeito nas nossas vidas. Então, quando buscamos a Ele, Ele vem assim, com rapidez e perfeição. Finalizado tópico 1, 2 e 3, nós vamos agora para o tópico 2. Espero que até esse momento você tenha gostado, né? Se você chegou até aqui, por favor, continue, tá bom? Nós temos o tópico 2 para falar e o tópico 3 ainda, tá bom? Uma pausa para água e hidratação. Tópico 2. Completa confiança no agir de Deus.